Fala pessoal, estamos aqui no nosso podcast, que a gente vem aqui discutir a cidade. Não esquece de seguir a gente lá, Joel Meirelles 13. Estamos com o professor Antônio Lobo, que é coordenador do meio ambiente da UFBA. Ele vai se apresentar aqui para a gente. Aí, bom, primeiro agradecer ao querido amigo Joel pelo convite e dizer o seguinte: eu sou Antônio Lobo, né? Eu sou professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, sou geógrafo de formação, né? Tenho graduação, tenho mestrado, tenho doutorado, no caso do doutorado pela Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado também, estudando a questão da transição energética, né, das novas fontes energéticas, pela Universidade da Cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. Inclusive o produto, né, dessa pesquisa vai ser publicada no formato de livro, que muito provavelmente vai sair ainda esse ano. E estou tendo a oportunidade de atuar como coordenador de meio ambiente da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA, o que tem sido uma oportunidade ímpar na minha vida, porque eu estou tendo a condição, né, de colocar em prática, através da gestão ambiental, parte daquele conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida. Professor, aqui o que a gente vê assim nos quatro cantos da cidade, e é logo a primeira pergunta que eu acho que é o que todo mundo queria lhe fazer, qual a sua percepção? A gente que vive a cidade tem uma percepção, você que é um técnico tem uma outra percepção. Como essa questão do meio ambiente de Salvador, né? Esse desmatamento, essa venda de área verde, isso afeta nossas vidas assim diretamente, mas como é que afeta assim nossas vidas? Olha, afeta muito. Eu acho que primeiro, antes de tudo, é válido a gente destacar que a gente está vivendo aí o fenômeno das mudanças climáticas, né? Ou seja, são mudanças de médio e longo prazo, né, das nossas condições climáticas, que infelizmente estão se acelerando a cada tempo, né? E nós já estamos sentindo os efeitos dessas mudanças climáticas. Basta lembrar o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Aquela calamidade em função de fortes chuvas que ocorreram e que se abateram sobre aquele estado, que consequentemente geraram muitas enchentes, né? Você tem uma ideia, até hoje no Rio Grande do Sul nós ainda temos 300 mil pessoas vivendo em abrigos, porque literalmente perderam as suas casas, perderam o seu patrimônio, e cerca de 182 pessoas perderam as suas vidas, tá certo? Então, esse fenômeno das mudanças climáticas, ele já está acontecendo e ele é muito perigoso. E ele requer que as cidades se preparem para isso. E, infelizmente, o que a gente observa aqui em Salvador é que, ao longo dos últimos anos, apesar de todos os avisos, de todos os alertas, Salvador não tem se preparado para as mudanças climáticas. Então, a gente tem muitos problemas aqui em Salvador com a supressão das áreas verdes, não é? Com a destruição do nosso bioma, que é um bioma de Mata Atlântica. Nós temos muitos problemas aqui em Salvador relacionado à ocupação desordenada e muitas vezes irregular de áreas impróprias da cidade, principalmente as áreas de borda da orla, nas proximidades das praias, o que gera uma gama de impactos ambientais na cidade. Então, diante das mudanças climáticas, o que eu posso dizer para você é que Salvador não tem se preparado, infelizmente, e a cidade de Salvador ela apresenta muitos problemas ambientais. Você tocou nesse ponto das mudanças climáticas, e sempre que a gente está na comunidade, sempre que a gente está tendo a possibilidade de fazer um discurso, eu pergunto para todos que estão presentes: vocês querem que aconteça o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui em Salvador? E aí todo mundo tem logo aquela resposta: não. Mas a gente vê que, por exemplo, não há um plano criado pela prefeitura sequer para um caso de uma emergência climática. Porque a gente sabe que o caso do Rio Grande do Sul é muito específico, mas Salvador, a cada tempo, ele vem aumentando o nível de chuva, cada dia aumenta mais o nível de chuva, né? O prefeito, na última temporada de chuva, ele se declarou vitorioso porque não morreram gente,
Mas infelizmente não é só não morrer gente, né? Não morrer gente, a cidade não virar uma água que a gente tem que pagar um barco para efetivamente sair. O senhor conhece algum estudo da prefeitura dessa questão de combate a essa prevenção? Porque a gente pode ter uma ventania, né? A gente pode ter outros acontecimentos naturais. O senhor conhece algum tipo de trabalho que a prefeitura ela vem realizando em relação a isso? Olha, só agora, né, sobretudo depois dessa tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, que eu acho que ficou mais claro para todo mundo que as mudanças climáticas não é uma promessa, né, que a mudança do clima já está aí, já está nos afetando, é que a prefeitura tem sinalizado sobre a possibilidade de construir um plano de enfrentamento e de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas. Mas, de fato, de concreto, até o momento, eu desconheço a existência de algum estudo amplo, não é? Com propostas muito bem elencadas, muito bem construídas, que possa, de fato, pensar a cidade de Salvador, reestruturar a cidade de Salvador ao longo dos próximos anos, não é? E que tenha foco no combate aos efeitos das mudanças climáticas, que tenha foco num processo de adaptação da cidade e da população a determinados efeitos das mudanças climáticas e que, de fato, prepare a cidade para esse enfrentamento, inclusive mudando o padrão energético, de consumo, né, de energia, de movimento, de movimentação da cidade, investindo fortemente em campanhas educativas para que a população possa ter uma relação melhor, mais harmoniosa, mais sustentável com o consumo, com os recursos naturais, com o uso dos espaços, né, privados e públicos no âmbito da cidade. De concreto, até hoje eu não encontrei. Eu não, pelo menos eu não vi em nenhum lugar e não chegou até a mim. A prefeitura tem sinalizado nessa direção, o que, digamos assim, é melhor do que não ter nada nesse momento, mas de fato, de concreto, nós ainda não temos nada. E isso é muito preocupante, porque as mudanças climáticas já chegaram e já estão nos afetando. No tempo que eu estudei lá na Católica, não fui aluno da UFBA, eu fiz minha graduação, minha pós e meus 2 mestrados na própria Católica, ótimo, né? Filho da própria Católica. Eu vi um incentivo maior à participação das universidades no dia a dia da vida, da comunidade, da cidade. E isso eu terminei lá, sei lá, no 2017, eu vi que isso meio que se perdeu, essa participação, né? Essa ouvir a faculdade, né? A gente tem um artigo que a gente fala sobre o ponto de ônibus, esse ponto de ônibus novo. Fala sobre os materiais, né? Fala sobre a questão que o calor ultrapassa, os materiais absorvem o calor. Então, assim, lá a gente sugere que fizesse um concurso, né? Para que o melhor modelo de ponto seja adotado. Então, assim, lá a gente sugere um pouco que os estudantes venham participar da vida da cidade, sim, né? Como é que o senhor tem visto isso nessa questão do meio ambiente com a participação das faculdades de uma forma? Olha, as instituições de ensino superior, não principalmente as universidades públicas, né, porque 90% das pesquisas elas são desenvolvidas hoje nas universidades públicas, apesar que a gente tem algumas instituições de ensino superior que são bastante importantes também, como é o caso da Católica, pela história que tem, pela tradição, pela qualidade dos seus cursos. Mas as universidades, elas têm um papel muito importante em qualquer sociedade. E essa importância, ela acaba reverberando nas mais diversas escalas, desde a escala do município até a escala do país, até uma escala que transcende as fronteiras do país. Porque ali se produz conhecimento, ali se estuda todos os dias. Ali se forma a pessoa todos os dias. E essas universidades, elas formam pessoas com muita qualidade. Então, eu acho que seja o Estado, seja a Prefeitura, seja o governo federal, inserir essas instituições no seu dia a dia, inserir essas instituições no seu processo de planejamento e de efetivação das ações é muito importante.
ouvir essas instituições, promover espaços em que as universidades elas possam participar de forma propositiva, elas possam participar contribuindo com o que elas têm de melhor, que é o conhecimento e a capacidade de formação, são ações muito importantes, porque essas instituições elas vão nos auxiliar, primeiro, a enxergar melhor a realidade que está posta, a realidade das mudanças climáticas, por exemplo, a realidade da necessidade sine qua non que nós temos de preservar o meio ambiente, de promover um desenvolvimento com equidade, com sustentabilidade. Eu acho que enxergar essa dimensão, enxergar essa realidade é fundamental. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é ajudar a construir um fazer diferente, um fazer que possa ter um impacto maior lá na ponta, sobretudo do ponto de vista da preservação do meio ambiente e do ponto de vista da inclusão das pessoas. Porque não adianta a gente desenvolver nenhum tipo de projeto, por mais lindo que ele seja, por mais bem desenhado que ele seja, sem que a natureza desse projeto seja a natureza democrática do diálogo e a natureza democrática da inclusão, a natureza democrática da equidade. Se nós não temos esses parâmetros, esse projeto certamente não vai ter um resultado final bom para as comunidades, né? Para as pessoas de modo geral. Então, o que eu posso dizer para você é que a participação das instituições de ensino superior, principalmente das universidades públicas, na atuação do poder público é fundamental. Portanto, elas não podem ficar de fora desse processo. Não, é importante porque a gente vê que a questão da tecnologia, né? A gente precisa dessa evolução. Eu vejo que tem uns blocos assim não sei se é concreto, não sei bem qual é o material, mas que a água simplesmente ela passa, né? Sim. Enquanto, por exemplo, poroso. É poroso. É isso. Isso. Enquanto no asfalto, por exemplo, a água ela não consegue passar. E aí a gente vê outras opções que o asfalto não é permeável, né? A água bate e escorre rapidamente. Que tem um concreto também que a prefeitura gosta muito de colocar pela cidade. Eu vejo que tem outras opções assim que a gente vê. Por exemplo, eu estive em Amsterdã e você vê lá aquela questão do telhado verde, né? Sim, importante. Telhado verde. Li muito sobre a questão dos corredores verdes da Colômbia, né? Sim. E agora ele até sinaliza essa semana aí, foi notícia ontem, que ele quer criar corredores verdes. Como é que você acha que isso pode ajudar, né, a nossa cidade nessa questão da preservação ambiental? Porque é uma mudança de paradigma muito grande, né? A gente, por exemplo, não conhece nenhum telhado verde aqui em Salvador, não conhece nenhum corredor verde aqui em Salvador. Eu fico pensando, João, eu escutei essa fala do prefeito, né? Que eles querem criar ilhas verdes, corredores verdes aqui em Salvador. E eu achei muito engraçada essa fala dele, porque a prefeitura nos últimos anos avançou muito no concreto, né? Ela reduziu, ela suprimiu áreas verdes. Tem estudos que mostram que Salvador, no Nordeste brasileiro, é uma das capitais que mais perde áreas verdes. Enquanto cidades como Maceió, por exemplo, parou de perder área verde e voltou a ganhar novas áreas verdes, a ampliar suas áreas verdes, Salvador continua sendo uma das capitais que mais perde áreas verdes aqui no Nordeste. Então, assim, ocupou grandes áreas verdes nas principais vias da cidade, né? Tamponou rios, está se desfazendo de áreas verdes, né? Me parece que 17 áreas verdes foram colocadas no mercado à disposição por um sistema de leilão que, se os compradores fizerem conluio, eles acabam comprando por baixíssimo preço na chamada segunda, terceira etapa desse formato de leilão que foi colocado aí. Então eu fico pensando, você concretou tudo, está vendendo as áreas verdes. Aonde é que a prefeitura vai criar essas novas áreas verdes? Aonde é que a prefeitura vai criar esses corredores verdes? Se a prefeitura está se desfazendo das áreas públicas e ela vem concretizando as áreas que a gente ainda tem, que poderiam sim se transformar em corredores verdes aqui na cidade. Então, eu acho muito engraçado e acho muito curioso essa proposta do prefeito, porque ela se mostra
incompatível com a realidade que está posta. A não ser que a prefeitura resolva dar um passo atrás e retirar parte do concreto que ela colocou na cidade. Você sabe, Joel, que muitas cidades estão passando por isso. As pessoas estão, inclusive as próprias comunidades, elas estão se organizando, buscando as devidas autorizações, né, dos poderes públicos constituídos, e a própria comunidade está retirando o concreto. Uma área concretada que não tem nenhum tipo de uso mais efetivo. A própria comunidade está fazendo a retirada do concreto e está transformando essas áreas concretadas em áreas verdes. Inclusive, a gente está com um projeto parecido lá para a Universidade Federal da Bahia, né? Você tem uma ideia, a UFBA tem muita área verde. Quando você junta a UFBA com o Parque Zoobotânico, que é a área do zoológico, você tem ali uma das principais áreas verdes de Salvador. Naquela região da cidade, pegando ali Barra, Ondina, até o Rio Vermelho, é a principal área verde de Salvador, é o pulmão daquela região da cidade, né? Mas, e nós já plantamos 1.900 árvores na UFBA, todas de bioma Mata Atlântica nos últimos anos. Você olhar aí no Instagram, você vai ver que tem vários plantios que foram sendo anunciados ao longo dos anos. Vamos chegar a 2.000 árvores esse ano, todas do bioma Mata Atlântica. Mas mesmo assim, a gente está desenvolvendo um projeto na UFBA para ser desenvolvido ao longo dos próximos anos para reduzir concreto. Para reduzir, aonde for possível, a gente reduzir a área concretada e substituir por um piso permeável que possa captar a água e a água possa alimentar o solo e alimentar o lençol freático, ou tirar totalmente aquele piso e colocar área verde, né, de convivência coletiva nesses espaços concretados. Então, inclusive, a gente tem avançado numa proposta de projeto de redução de concreto na UFBA, porque é o futuro. Sim. Né? Você construir uma cidade esponja, né, que você tenha áreas permeáveis e muita área verde, inclusive tetos verdes, que foi citado aqui por você. Eu fico assim, pensando, imaginando, né? Talvez coisas pequenas, né? Atos pequenos da prefeitura, né? Ao invés dessas grandes obras, ela funcionasse muito mais efetivo, né? Como você trouxe agora essa questão da redução do concreto. Me vem uma questão e a questão da árvore na UFBA também, me vem uma coisa que eu sempre vejo aqui, e acho que você pode esclarecer pra gente. A prefeitura, ela só planta palmeira. A palmeira, eu acredito até que seja do bioma do Mata Atlântica. Eu não tenho o conhecimento para ser, mas vejo, né? Sempre em lugares que tem um bioma do Mata Atlântico que tem palmeiras. Mas por que não a escolha de uma árvore que dê fruto, que dê sombra, né? Como a gente tinha, você provavelmente deve ter minha idade, a gente tinha muita amendoeira, a gente tinha muita ali na Pituba árvores grandes que davam frutos, que davam sombra, e hoje é difícil você, por exemplo, encontrar uma amendoeira na cidade, né? Só eles optam sempre por palmeira. Se a gente mudasse essa questão nos bairros, né, de Salvador, voltasse a ter essas árvores mais a ver com a nossa cultura, você acha que também ajudaria, não? Com certeza. A prefeitura, ela tem lá um código de arborização, né? Eles aprovaram nos últimos anos aí um código de arborização que assim, ele é até bem feito, ele é até bem construído, né? Ele prevê, inclusive, as compensações, né, de 5 árvores do bioma para cada árvore suprimida na cidade. Prevê que as novas calçadas devem ter os espaços para arborização. Então, de fato, o código não é ruim. Eu acho que o que está faltando é mais efetividade e mais compromisso da prefeitura, do poder público local, com a arborização da cidade, né? Não só com o plantio das árvores e a boa escolha das árvores que sejam de fato do bioma, árvores que sejam no porte adequado para cada área da cidade, para não plantar e ter que suprimir depois, né? Então, árvores que tenha o porte adequado para cada área da cidade, e árvores que de fato promovam bem-estar e sejam acolhedoras do ponto de vista da relação do verde com a população, com a coletividade. Então, assim, e tem
uma diversidade enorme de estudos que mostram como fazer isso. O próprio Código de Arborização da Cidade traz uma série de caminhos de como fazer isso. Não é? E as árvores estão aí pedindo para serem plantadas. A gente não tem dificuldade de acesso às árvores. A gente sempre, lá na UFBA, a gente reproduz árvores que já existem lá e a gente compra algumas. Não é? E toda vez que a gente vai comprar, a gente não tem dificuldade para achar. Então você acha com muita facilidade árvores das mais diversas espécimes, né, do bioma Mata Atlântica disponível no mercado. E você também pode reproduzir essas árvores através de viveiros. Eu acho que a prefeitura ela tem até um viveiro, eu acho que ela poderia investir mais nisso. Ampliar, qualificar o seu viveiro para que a gente possa reproduzir de forma mais efetiva uma diversidade maior de árvores do bioma Mata Atlântica. Porque arborizar a cidade somente com 1, 2 ou 3 espécimes de árvores não me parece adequado do ponto de vista do conforto térmico, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do combate às mudanças climáticas, tá certo? E também do ponto de vista técnico. Então, o mais adequado é você, primeiro, preservar o bioma, priorizar, fazer o reflorestamento da cidade com árvores do bioma local. E o nosso bioma é o bioma de Mata Atlântica. Segundo, pensar tecnicamente, né, o tipo de árvore mais adequado para cada local, para que a gente tenha uma interação que funcione bem entre as árvores e os espaços urbanizados da cidade, tá certo? E terceiro, garantir uma diversidade, para que você tenha desde a árvore ornamental, que vai, digamos assim, valorizar a estética, agregar beleza à cidade, aos espaços urbanos, até as árvores mais nativas e de diversos portes. E árvores frutíferas também. Porque a árvore frutífera, ela atende demandas da própria população, né? Muitas vezes até população pobre, que se alimentam daquelas frutas, que usam daquelas frutas para obter algum tipo de renda, mas você também atende a fauna, né? Então, para você atrair fauna, sobretudo a ave fauna, os pássaros, para você atrair fauna, atrair diversidade de fauna e manter essa fauna com segurança, você precisa ter plantas frutíferas e adaptadas ao bioma local. Então, essa diversidade, Joel, que você sente falta na arborização da cidade, ela é muito importante, ela precisa estar presente aqui na cidade. Eu não sei se você viu, ali onde tinha no Jardim de lá os massoterapeutas. Sim. Eles fizeram estão querendo fazer um coqueiral mais planejado, né? Cerca tirar os massoterapeutas, que é isso que a gente reclama muito da prefeitura, é que é desconexo da realidade, né? Você não pode tirar as pessoas que trabalham ali para plantar, porque tem que ter um pensar na pessoa. Eles estão fazendo de qualquer jeito ali um coqueiral, e um pouco depois que tem o Parque dos Ventos, a gente fez um vídeo plantando. O parque não tem árvores, né? Não, só tem vento. Só tem vento. Esse é um problema. Só tem vento. E aí vem aquela pergunta, né? Porque você não deixa de ser um gestor público quando você está na UFBA, né? Sim. Como é que um gestor público e um pesquisador nesse assunto vê essa ligação? Você já começou a responder um pouco, mas de como a gente fazer essa arborização mais conectado com a realidade, Sim. né? Sim. No Parque dos Ventos poderia fazer isso sem desempregar e trazer, né? Como é que a gente pensa essa conexão assim com a vida da cidade? É isso um pouco do que eu falei assim. Você tem que planejar essa arborização. Você precisa fazer uma arborização pensando nas árvores mais adequadas, árvores do bioma Mata Atlântica, do bioma local, preferencialmente que sejam frutíferas, para que a gente possa garantir a sobrevivência da fauna, atrair a avifauna sobretudo, mas pensar as árvores que são mais adequadas para cada local. Você tem, por exemplo, uma área com ruas estreitas, muito adensada. Você não pode colocar ali árvores de grande porte, árvores com raízes poderosas, por exemplo,
porque a partir de um determinado momento elas vão invadir as casas, elas vão gerar uma série de problemas na rede hidrossanitária. Então você tem que botar uma árvore mais adequada para aquele espaço, uma árvore mais arbustiva, uma árvore de médio porte. Se você tem uma área mais aberta, né, com mais espaços, como é o caso, por exemplo, do Parque dos Ventos, aí você pode pensar num conjunto de árvores mais frondosas, né, de maior porte. Então, é fazer esse planejamento. Você não pode, digamos assim, reflorestar uma cidade, sobretudo uma cidade como Salvador, que sofreu muito com o desflorestamento e ainda continua sofrendo, sem que para isso haja um planejamento adequado, né? Fazer um processo de enriquecimento florístico e faunístico da cidade, como a gente está fazendo na UFBA, né? Vamos chegar a 2.000 árvores do bioma Mata Atlântica esse ano, mas de forma planejada, de forma a atender qualificadamente as mais diversas áreas da cidade, porque elas são diferentes. Agora, voltando à questão, Joel, me intriga muito aquela situação do Parque dos Ventos, né? Porque, primeiro, havia a proposta de se construir um shopping center ali, né? Que pegaria a atual área do centro de convenções, que a prefeitura construiu depois, em uma parte do parque e tal. Depois mudou, o shopping não veio mais, a prefeitura resolveu fazer o centro de convenções. Só que ali, aonde nós temos hoje o Parque dos Ventos, Joel, é uma área muito cobiçada pelo poderosíssimo mercado financeiro. Eu digo financeiro porque essas obras todas são financiadas por grandes bancos, pelo poderosíssimo mercado financeiro e imobiliário que atua muito fortemente na cidade de Salvador. Tá certo? Então, eu tenho para mim que a prefeitura evitou arborizar mais fortemente aquela área ali do Parque dos Ventos, talvez pensando um pouco nessa relação entre o mercado imobiliário, a grande cobiça que existe sobre aquela área e a permanência ou não daquele parque no futuro. Porque se você arboriza tudo aquilo ali, seria ótimo para a cidade, seria ótimo para a população. A gente não pode perder aquele espaço para o mercado imobiliário, mas seria muito ruim para uma perspectiva especulativa futura de utilização daquele espaço pelo mercado imobiliário. Então me parece que tem aí um jogo, sabe? Me parece que tem aí um jogo que não está muito claro para a população, que passa pela não arborização daquele espaço que constitui hoje o Parque dos Ventos. Eu quero deixar uma proposta aqui. Eu acho que a população... eu até vi que você plantou algumas árvores lá recentemente, foi muito legal. Eu acho, Joel, que a população ela tem que se apropriar daquele espaço. E se apropriar, inclusive, plantando árvores. Porque se a gente arboriza aquele espaço, sobretudo de forma planejada, com bioma Mata Atlântica, vai ficar muito difícil para o mercado imobiliário no futuro se apropriar daquele espaço. E você falando aí, me veio aqui na cabeça que, de um lado tem um centro de convenções, o parque ficou no meio, e agora vem um Balbininho. O Balbininho. E a perspectiva ainda do circuito do carnaval, de ter um circuito do carnaval naquela área. Sim. Então a utilização daquele espaço do parque para camarote, para hotel, para prédios que vão ter seus apartamentos valorizados para aluguel ou para venda, para revenda, para investimento, por conta de ter um circuito do carnaval ali, é muito grande. O potencial econômico imobiliário daquilo ali é muito grande. Então é uma área que está em risco. Sim. E que a gente precisa atuar coletivamente para manter aquela área protegida. E uma das formas de proteger o Parque dos Ventos é arborizando o Parque dos Ventos. Por isso que você fez muito bem, Joel, quando você foi lá de forma corajosa e plantou árvore, correndo o risco até da Guarda Municipal lhe prender. Mas você foi lá e plantou árvore. Porque isso é importante. A população ela tem que simbólico, disputar, né, é simbólico. A população ela tem que disputar a cidade. Claro. A cidade é nossa. A cidade é do povo. A cidade não é de uma pessoa só, né? Não pode ser uma pessoa só decidir. A gente fala muito sobre
participação popular que se perdeu, né, na nossa cidade. É um grupo político ele que vai decidindo o rumo da... Desculpa te interromper, João, mas eu acho até que uma coisa que vocês podem cobrar mais da prefeitura, até para que a prefeitura deixe claro que tipo de jogo está sendo jogado ali, é cobrar a urbanização do Parque dos Ventos. Por que o Parque dos Ventos não é arborizado? Uma área gigante, maravilhosa daquela, que as pessoas não ficam ali. As pessoas não se apropriam daquele espaço. Porque elas ficam ali 1 hora, 2 horas no máximo e vão embora porque não aguentam o calor, não aguentam o sol, né? Eu levei meus 2 filhos ali, certa feita, e com meia hora eles estavam pedindo água e querendo ir embora. Porque não tem os equipamentos adequados na proporção adequada para acolher as famílias, para acolher as crianças, e é muito quente, apesar de ter vento, né? É muito quente e não tem sombra. Não tem sombra. Então não tem conforto térmico. Então é uma área que precisa ser arborizada. Eu acho que uma proposta importante que vocês poderiam levar à frente é cobrar efetivamente da prefeitura a arborização daquele espaço. É importante. Eu vim pensando aqui que tudo se conecta, né? Sim. A arborização. E eu vim pensando aqui na questão do nível do mar. Questão importante para Salvador. Eu vim pensando aqui que a gente precisa pensar um pouco mais nisso. A Cidade Baixa ela sofre muito ali, a gente sabe. Aquela parte de Massaranduba, sim. Né, que era o antigo Alagados, ele sofre muito. Mas a orla em si, com esses prédios que estão construindo literalmente dentro do mar, né? O prédio do Buracão, eu venho falando, não é questão de sombra ou não sombra apenas. O prédio ele está dentro do mar. A maré ela bate, né? Em março ela bate no muro do prédio. Não, seria impensável a construção de um prédio numa condição dessa, né? E seria impensável também alguém colocar o seu recurso dentro de um lugar que com a maré você pode ter um prédio destruído, né? E causar uma grande catástrofe, né? No final das contas. Como é que esse aquecimento que a gente está vivendo aqui, porque por falta da arborização, por falta do concreto, né? Que é tudo conectado, né? A vida não é desconexa. Tudo conectado. Ela afeta nisso, nesse aumento do nível do mar, né? E isso, como é que isso está sendo pensado para a gente? Olha, João, essa é uma excelente questão e Salvador corre muitos riscos. É bom que a população entenda isso, entenda os riscos que são inerentes à cidade de Salvador nesse processo de aquecimento global, né? Porque o aumento do nível do mar está ligado diretamente às mudanças climáticas. O planeta está ficando mais quente, correto? Estima-se que o planeta já ficou 1,5 graus mais quente desde o século XIX até os dias atuais. 2023 foi considerado o ano mais quente da história, desde que esse tipo de registro começou a ser feito. E, ao mesmo tempo, foi o ano em que mais se investiu e se deu subsídios através dos governos e das grandes petrolíferas à produção de petróleo. Então, a gente precisa reduzir a utilização de combustíveis fósseis como uma condição fundamental para reduzir o processo de aquecimento do planeta, mas infelizmente há forças poderosas atuando nesse mercado que não deixam que isso aconteça, né? Então, como eu falei no início, as mudanças climáticas elas já estão aí, né? Há uma previsão de que nos próximos 50 anos o planeta aqueça 3,2 graus. O planeta aquecendo 3,2 graus nos próximos 50 anos, a tendência é que a gente tenha um caos total no mundo do ponto de vista climático, com muitos desastres climáticos, sobretudo em algumas grandes cidades. E dentro dessas grandes cidades eu destaco Salvador, tá certo? Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de morar em Nova York, né, quando eu estava fazendo o pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e Nova York já vem se planejando para as mudanças climáticas há bastante tempo. Já existe um plano em Nova York, por exemplo, de retirada de várias estruturas urbanas, inclusive parques públicos, da borda da cidade, porque ele já tem modelos matemáticos que mostram que nos próximos 50 anos essas áreas estarão ocupadas pelo mar,
Nova York tem uma mistura ali de rio com mar, né? Uma coisa meio misturada ali, por essas forças aquáticas, né? Nova York, por exemplo, tem um projeto de instalação de comportas na cidade e de grandes dragas, bombas, né, de retirada de água, para no momento de cheia essas comportas serem fechadas e evitar que a água alague grande parte da cidade, principalmente a ilha de Manhattan, que seria mais afetada nesse processo. Então veja que Nova York já está se preparando. Salvador não está se preparando para isso. E Salvador é uma cidade extremamente vulnerável. Então, assim, a gente está tendo uma redução da banquisa de gelo, ou seja, dos grandes blocos de gelo que estão nos polos do planeta, principalmente no Polo Sul, né, na Antártica. Essa banquisa de gelo ela vem sendo reduzida de forma acelerada. E isso tem contribuído, você tem muita água congelada naqueles blocos imensos de gelo. Quando o gelo vai se derretendo, essa água vai escoando para o mar. Consequentemente, ela contribui para aumentar o nível do mar. Então a gente tem uma previsão aí de ter aí nos próximos 50 anos que o mar aumente em aproximadamente 7 centímetros. Parece pouco, mas não é. Isso é o suficiente, por exemplo, para o mar avançar sobre metade da cidade de Salvador. Então toda essa faixa litorânea nossa, pegando, por exemplo, a Cidade Baixa, por exemplo, né, a grande parte do subúrbio, aquela área de Alagados, Praia de Boa Viagem, pegando aqui, por exemplo, o Rio Vermelho, aqui onde a gente está nesse momento, todas essas áreas, mantivendo-se essas previsões, todas essas áreas elas tendem a ser consumidas e alagadas. Ou seja, elas tendem a se tornarem áreas impróprias para moradia, para vivência na cidade de Salvador. E os prejuízos serão imensos, principalmente se nós considerarmos que a cidade ela não está se planejando para isso. Então, a ocupação desordenada dessas áreas, sobretudo por grandes projetos imobiliários, elas aumentam ainda mais o risco de perda de patrimônio e de perda de vidas humanas, né, a médio prazo, não é mais a longo prazo, a médio prazo, pelas pessoas que estão investindo e pelas pessoas que estão vivendo nessas áreas. E isso é muito preocupante aqui na cidade de Salvador. E como é que a gente está vendo essa questão da macroarenagem? Porque Salvador também, o que tem de rio em Salvador... Sim. A gente ignora alguns parques, como o Parque São Bartolomeu, tem um outro também no Cabula agora que eu não me lembro o nome. Tem o Parque Pirajá também. A gente ignora essas áreas, mas a cidade, ela todo lugar que a gente passa tem um rio. Sim. Né? Como você, como especialista, vê esse tratamento? Você chegou até a falar no início da questão do tamponamento. Mas como é que a gente está cuidando aí também? Porque eu acho que também tem uma ligação essa questão do rio com o mar, né? Sim, sim. Salvador tem várias bacias hidrográficas, né? Que estão inseridas na cidade de Salvador, que estão inseridas no tecido urbano da cidade de Salvador. Então a gente tem vários rios, riachos, córregos que cortam a cidade de Salvador, né? A gente tem ali, por exemplo, ali no Lucaia, a gente tem ali naquela região de Jaguaribe. Então a gente tem vários rios, córregos, riachos, nascentes. Pra você ter uma ideia, Joel, dentro do campus Ondina da UFBA nós temos 3 nascentes. Água limpa, cristalina, que brota, não é? Dentro do campus da UFBA, que a gente mantém preservadas, inclusive, essas áreas, e que elas elas acabam indo para o mar através da rede de drenagem pluvial que nós temos ali. Mas temos 3 nascentes, só dentro do campus Ondina da UFBA aqui em Salvador, e muitas nascentes espalhadas aqui por Salvador, e elas estão mapeadas, inclusive, por um projeto coordenado pela professora Beth Santos, da UFBA, né? Então, assim, Salvador cuida muito mal dessas bacias hidrográficas, desses rios, desses córregos, dessas nascentes, né? E você vai lembrar aqui que muitos desses rios e riachos aqui em Salvador, eles estão sendo tamponados. Ao invés de estarem abertos e preservados, né, tendo ali o esgoto retirado
desses rios para que eles se tornem rios água limpa, água preservada, tendo a sua mata ciliar preservada e recomposta. Na verdade, está acontecendo o inverso. Essas bacias, esses rios, elas estão sendo tamponadas, né? Isso aconteceu no Lucaia, isso aconteceu na Vasco da Gama, isso aconteceu na Centenário, isso aconteceu em boa parte da Orla, isso aconteceu em parte ali, em várias áreas ali, por exemplo, da Avenida Luiz Viana, né? Conhecida popularmente como Avenida Paralela. E isso é muito ruim do ponto de vista ambiental. Primeiro porque tende a facilitar enchentes e transbordamentos. Tá certo? Porque o ideal é que essas áreas estejam abertas, que elas passem periodicamente por manutenção, por limpeza, tenha sua mata ciliar preservada. Você vai ter uma cidade mais verde, com mais água, com mais áreas agradáveis para a população, com mais conforto térmico. Quando você tampona, você não dá manutenção, limpeza e manutenção nessas áreas, porque elas estão literalmente aterradas e ou tamponadas, e você essas áreas se tornam áreas concretadas, áreas muito mais quentes e áreas repulsivas do ponto de vista do uso popular, do ponto de vista do uso da população. Então, resumindo, eu acho que Salvador cuida muito mal das suas bacias hidrográficas. Salvador cuida muito mal dos seus rios e a cidade tende a pagar um preço por isso, né? Correndo mais riscos de alagamento, de transbordamentos e ao mesmo tempo não tendo uma cidade sem conforto térmico e sem áreas verdes agradáveis, conjugadas a esses recursos hídricos que a população possa usufruir no seu dia a dia, no seu lazer, no seu translado ao longo da cidade. Eu não sei aqui se a gente está no sinal amarelo ou se a gente já está no sinal vermelho, mas certamente no verde a gente não está. E aí fica a pergunta, como é que a gente desenvolve de uma forma sustentável? Como é que a gente traz uma cidade esponja, uma cidade inteligente? Salvador são duas, né? Cidade alta e cidade baixa. Né? Cidade duas rica e cidade pobre. E uma cidade com muitas desigualdades. Né? Sim. Salvador, infelizmente, é uma das cidades mais pobres, né? Ela tem uma renda per capita que não é tão baixa, mas não quer dizer que não tenha pobreza. Porque é uma renda per capita, mas uma renda per capita muito concentrada numa faixa muito pequena da população da cidade, né? Você pega hoje pelos dados do IBGE e outros dados econômicos que mostram que cerca de 80% da cidade de Salvador uma parte não tem renda e a outra parte ela vive com menos de 2 salários mínimos. Então é uma renda concentrada muito baixa, né? E que compromete muito a qualidade de vida da população, né? E isso é ruim para a cidade toda. Tem um autor, né, um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, que já falecido. Ele vai escrever um livro muito interessante chamado Direito à Cidade, né? Onde ele vai dizer que a população, as pessoas, elas precisam ter direito à cidade, porque a cidade ela tem que ser construída para a inclusão e não para a exclusão. A cidade precisa ser construída para a equidade, né? E não para a concentração da renda e do direito e do uso à cidade. Tem um outro autor também, que certamente você conhece, o professor Milton Santos, filho da Bahia, filho da UFBA, que ele vai escrever um livro chamado O Espaço do Cidadão, que ele vai discutir muito a questão da cidadania, né? Ele vai dizer que a gente tem cada vez mais consumidores e menos cidadãos. E para ser cidadão você precisa ter direito à cidade, né? Você precisa estar integrado às mais diversas áreas da cidade. E o desenvolvimento sustentável é isso, Joel. É um desenvolvimento com cidadania, é um desenvolvimento com inclusão, é um desenvolvimento com equidade, é um desenvolvimento onde você possa ter uma renda per capita que seja mais igualitária, que seja mais inclusiva para a população. Então, o grande desafio que se coloca hoje
é como ter um desenvolvimento com sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, de longo prazo, e ao mesmo tempo preservando o meio ambiente, né? Conservando e preservando os recursos naturais para que as próximas gerações também tenham o mesmo direito de sobreviver com qualidade, de sobreviver com dignidade, de sobreviver com integração ambiental, socioambiental, digamos assim, na cidade. Então esse é o grande desafio que se coloca, e eu espero que você, né, que tem se colocado de forma muito corajosa diante desse desafio, possa apontar caminhos, né? Quem sabe aí no futuro, aí nos espaços de poder, possa brigar por isso e apontar novos caminhos para que a população de Salvador ela tenha efetivamente direito à cidade, para que a população de Salvador seja efetivamente cidadã e não meramente uma consumidora ao sabor dos poderosos, e que a população de Salvador possa viver num lugar com qualidade de vida, com meio ambiente preservado, com conforto térmico, né? Numa cidade que proteja a sua população, porque ela vai se organizar, vai se planejar para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. É isso que a gente deseja. Então, o desenvolvimento sustentável é esse conjunto de elementos que passa pela cidadania, que passa pelo direito à cidade, que passa pela inclusão, pela equidade, que passa por uma renda muito mais bem distribuída, não é? E que passa por uma cidade que proteja a sua população dos efeitos climáticos e que, ao mesmo tempo, preserve, conserve o seu meio ambiente, seus recursos naturais. Para a gente terminar, eu me espantei com uma coisa que eu escutei em duas comunidades muito pobres aqui da cidade, muito carentes, né? Em Bromélias e Santa Mônica. A gente costuma ouvir nessa questão do direito à cidade. Sim. Antes de eu falar sobre o conceito de direito à cidade, a gente pergunta às pessoas mobilidade, vida. E quando eu cheguei em Bromélias, devia ter, sei lá, umas 40 pessoas, e dessas 40 pessoas, 30 disseram que gostam do nosso projeto, mas queriam uma bandeira para Bromélias. Sim. E aí eu lhe pergunto, o que você acha que era? Que a maior parte da comunidade de Bromélias, você conhece, fica na Aeroporto, uma comunidade totalmente isolada de Salvador. Sim. O que eles precisavam? Levando em consideração que eles estão numa área mais distante, eu chutaria mais integração à cidade, mais acesso a transporte público. Esse também era meu pensamento. Eu falei mobilidade aqui, ela não, aqui é ótimo. Eu falei escola, aqui tudo era ótimo. O que eles queriam era aquele mercado que tem nome de atacado, porque eles achavam que aquilo dali ia valorizar a comunidade. Sim. Quando na verdade é justamente o que você falou agora, né? É o capitalismo entrando, desempregando, acabando com o comércio efetivamente local, a mão de obra local que funciona ali naquele lugar, porque eles importam a mão de obra. O pequeno comerciante às vezes vira empregado do mercado, né? Do mercado. E aí eu queria, para encerrar, como é que fica a educação que a gente como é que fica a educação da nossa população para o meio ambiente? Essa discussão educacional, ela é importante. Na UFBA, todo projeto que a gente desenvolve, a gente tem vários, Joel, a gente podia bater um papo um outro dia mais específico sobre isso. Todo projeto vem acompanhado de um trabalho educacional, de um trabalho de sensibilização, de um trabalho de conscientização. Porque se a educação ela não estiver no centro de tudo, primeiro, para que a pessoa ela não fique alienada à realidade, ela possa enxergar a realidade como ela é e ter uma capacidade crítica de interpretar e de se posicionar e de agir diante daquela realidade. Então, ter uma educação crítica nesse sentido, que promova a autonomia, né? A famosa pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que é um dos autores mais lidos do mundo na atualidade. Universidades importantíssimas como a Harvard, por exemplo, adota, inclusive,
a metodologia, né, da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, é importantíssimo. Então, ter essa educação crítica, libertadora, inclusiva, ela é importantíssima para que as pessoas possam ter mais consciência e entender melhor a realidade que os cerca. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O outro é discutir mesmo o próprio conceito de desenvolvimento, né? Será que de fato ter um atacadão na sua comunidade é desenvolvimento? Ou você vai ter ali uma dinâmica econômica paliativa que de fato não vai resolver a vida das pessoas? Eu acho que pensar numa economia mais de base, pensar numa economia mais comunitária, tá certo? E mais integrada à conservação dos recursos naturais, à preservação do meio ambiente, à economia circular, reaproveitando os resíduos, por exemplo, reaproveitando os produtos na economia circular, vai ser muito mais sustentável para aquela comunidade, explorando de forma sustentável as potencialidades que a própria comunidade tem, do que somente ter ali um empreendimento atacadista naquele lugar, né? Mas a comunidade, ela precisa enxergar isso. E para ela enxergar isso criticamente, a educação é fundamental. A educação passa a ter uma centralidade fundamental, inclusive a educação ambiental. Inclusive uma educação voltada para o meio ambiente, para a sustentabilidade, que hoje, infelizmente, é muito deficiente nas escolas, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental e eu acho que isso dá um bom debate com a comunidade. Não é que o mercado não possa vir. O mercado pode vir, mas o mercado sozinho não vai resolver o problema de vocês. O problema de vocês é muito mais profundo e requer uma integração comunitária muito maior e uma economia de base comunitária muito mais profunda, né? Então, acho que esse debate é importante, ele precisa ser feito com a comunidade. Queria lhe agradecer aqui pela nossa participação aqui no nosso podcast. A gente sabe que o tempo é cada vez mais curto, né? Porque a gente está no trânsito, a gente tem uma vida muito corrida. Mas queria lhe agradecer aqui a participação. Acho que, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores programas, porque a gente vê que a necessidade do meio ambiente é bem urgente, assim, da gente trazer ao debate para que a gente discuta a nossa cidade. Não dá para a gente discutir apenas a mobilidade, a saúde, sem conectar tudo isso ao nosso meio ambiente, porque é uma coisa que eu falo muito, que quando você gasta 8 horas, quando você tem 8 horas de trabalho e gasta 4 dentro do ônibus para ir de um lugar para um outro, você está gastando também a sua saúde, né? Não tem hora de lazer, não tem hora de descanso, as pessoas começam a adoecer. Tempo de vida, né? Cada momento a gente tem uma hora a menos de vida, então vamos aproveitar. Não dentro do ônibus. Não dentro do ônibus, né? Não dentro do ônibus. Tá. Ou em espaços ásperos, né? Sim. Espaços que não te acolhem, espaços que não te trazem o mínimo de conforto social e ambiental, térmico, por exemplo, né? Não dá para gastar a vida assim, né, Joel? Não dá. Eu queria pedir para você fazer essa saudação aí, final. Pronto, Joel. Eu quero agradecer, eu quero deixar aqui uma saudação muito especial para todas as pessoas que tiveram a oportunidade, né, de assistir, de interagir com esse podcast. Quero te agradecer muito pelo convite e dizer que você tem apresentado propostas muito boas, sabe, Joel, para a comunidade. Você podia estar na sua zona de conforto, tranquilo, trabalhando, ganhando sua grana, aproveitando aquilo que você pode aproveitar na cidade, mas o que eu vejo é que você tem aberto mão de tudo isso para estar nas comunidades, né? Dialogando com o povo, trazendo essas demandas essenciais das comunidades para o centro do debate. E isso é um diferencial na sua vida, é um diferencial no seu trabalho. Então eu te desejo muita sorte, muito sucesso nessa caminhada. Espero que as pessoas enxerguem isso também. Obrigado.